O Cortiço e Retrato da Vida em Ruínas. As duas últimas décadas do século XIX foram, no Brasil, pródigas em produção literária, seguindo uma tendência já consolidada nos principais países europeus. Por aqui, nos anos imediatamente anteriores e imediatamente posteriores à abolição da escravatura, 1888, e à proclamação da República, 1889, surgiram alguns de nossos principais romancistas e poetas, produzindo, os primeiros, dentro dos princípios das estéticas realista e naturalista e, os segundos, das estéticas parnasiana e simbolista. Falando mais especificamente, a tendência literária a que se convencionou chamar de realismo-naturalismo estende-se, entre nós, de 1881, data da publicação tanto de O Mulato, de Aloísio Azevedo, quanto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ambos os principais nomes do período, até 1902, com a inauguração da tendência chamada de pré-modernismo. Esteticamente, o realismo-naturalismo nasce na França, particularmente com as obras de Flaubert, Madame Bovary, 1856, e Zola, Thérèse Raquin, 1867. Trata-se de uma escola literária que tinha como fundamento ideológico uma série de teorias filosóficas, científicas, sociológicas, etc., as quais surgem na segunda metade do século XIX, todas elas baseadas num ideário cientificista, o positivismo, com Comte, curso de filosofia positiva, de 1830 a 1842, o socialismo, com Proudhon, filosofia do progresso. 1835, o determinismo ambiental, com Taine, filosofia da arte, de 1865 a 1869. O determinismo biológico, com Darwin, A Origem das Espécies, 1859. O experimentalismo científico, com Bernard, Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, 1865, e o determinismo social, com Spencer, Princípios de Sociologia, de 1877 a 1886. Todas essas teorias acabaram influenciando, direta ou indiretamente, o modo de produção literária dos realistas naturalistas, que adotaram os princípios expostos por esses pensadores: cientificismo, progresso, socialismo, experimentalismo, determinismo, e incorporaram-nos em suas obras, estabelecendo um vínculo entre arte e ciência. Nesse sentido, a estética realista naturalista privilegiava, contrariamente à romântica, a objetividade, em oposição à subjetividade, o cientificismo, em oposição ao idealismo, a exterioridade, em oposição à interioridade, o racionalismo, em oposição ao sentimentalismo, a inteligência, em oposição à emoção, o materialismo, em oposição ao espiritualismo. Como afirmou Émile Zola, num dos principais tratados teóricos sobre o naturalismo, ao estudo do homem abstrato, do homem metafísico, o naturalismo opõe o estudo do homem natural, submetido às leis físico-químicas e determinado pelas influências do meio. O romance experimental é, em uma palavra, a literatura de nossa idade científica, como a literatura clássica e romântica correspondeu a uma idade de escolástica e de teologia. 1. O ser humano, desse modo, torna-se um verdadeiro componente materializado da engrenagem da mecânica universal, ao contrário do homem romântico, excessivamente autocentrado e autossuficiente. A arte, portanto, passa a ser engajada, contendo nítidos apelos sociais, e antiburguesa, retratando a dissolução moral da burguesia, por meio de casos patológicos. É ainda Zola quem melhor define essa peculiaridade da estética realista-naturalista, a afirmar os objetivos do romance experimental: possuir o mecanismo dos fenômenos do homem, mostrar a engrenagem das manifestações intelectuais e sensuais, tal qual a fisiologia nolas explicará, sob as influências da hereditariedade e das circunstâncias ambiente, e depois mostrar o homem vivendo no meio social que ele mesmo produziu, que modifica todos os dias, e no seio do qual experimenta por sua vez uma transformação contínua. 2.
Natural de São Luís, capital do Maranhão, Aloísio Azevedo, de 1857 a 1913. Foi, sem dúvida alguma, nosso principal autor realista-naturalista. E escritor prolífico, publicou sua primeira obra em 1880, Uma Lágrima de Mulher, mas tornou-se nacionalmente conhecido com o polêmico romance O Cortiço. 1890, nesse e em outros romances de sua safra, A Como Mulato, 1881. Casa de Pensão, 1884, Livro de uma Sogra, 1895 e outros, notabilizou-se pelo tratamento de temas bastante controversos, sobretudo para a época em que foram publicados, como a denúncia do preconceito racial e o combate a preceitos religiosos. Adepto de um estilo límpido e fluente, aplicado em proveito do descritivismo e do detalhismo, Aloísio Azevedo logrou criar uma obra em que a exposição da vida cotidiana do homem comum não prescindia de incursões no mundo da psicologia humana, com o que obtinha êxito na fixação de grupos sociais distintos, sempre fiel aos princípios dos determinismos biológico, social e ambiental. Influenciado por Zola e por outros escritores realistas naturalistas, sobretudo franceses e portugueses, Aloísio Azevedo produziu uma vasta obra literária, marcada, como sugerimos antes, pela denúncia e combate às distorções sociais. Embora tenha se destacado como um dos principais nomes de nosso realismo-naturalismo, ou em razão das características que acabamos de assinalar, mas, em especial, pelo registro das distorções sociais e pessoais próprias de uma sociedade urbana degenerada, como era a parte da sociedade urbana brasileira da segunda metade do século XIX, Aloísio Azevedo foi também autor de romances que podem ser considerados típicos exemplos do romantismo literário. São os seus chamados romances folhetinescos, que Alfredo Bose III definiu como romances de extração romântica. Uma Lágrima de Mulher, 1880, Memórias de um Condenado ou a Condessa. Vesper, 1881, Mistério da Tijuca ou Girândola de Amores, 1882, Filomena. Borges, 1884, O Coruja, 1890 e A Mortalha de Alzira, 1894. Como nos explica Raimundo de Menezes, 4. Um de seus biógrafos, parte dessa produção, distinta da tendência realista-naturalista, foi publicada em folhetins de jornais da época, como aliás costumava acontecer com uma parcela da ficção romântica brasileira e europeia. Pode-se dizer que é com O Coruja, a obra em que procura mesclar aspectos do romance romântico e características estéticas realistas, a que o escritor maranhense marca definitivamente sua transição para o realismo-naturalismo, embora já tivesse publicado, antes, O Mulato e Casa de Pensão. Dois romances já assumidamente realista-naturalistas. É que, como sugere João Pacheco, 5. Com O Coruja, Aloísio apresenta a primeira tentativa sólida de criar personagens com um perfil psicológico mais bem cuidado, sem perder aquele traço determinista que marcaria a melhor parte de sua produção ficcional. De qualquer maneira, seria exagero enquadrar Aloísio Azevedo entre nossos românticos tardios, já que sua principal contribuição ficcional encontra-se mesmo nos limites da estética realista-naturalista, sendo Émile Zola, como dissemos antes, a sua principal referência. É certo que essa aproximação com o célebre escritor francês resultou, entre outras coisas, na acusação de que Aloísio teria plagiado o autor de Germinal, e não foram poucos. Por exemplo, os que viram em seu Cortiço uma suspeita semelhança com Elia Somoir, de Zola, equívoco desfeito pelo célebre estudo de Antônio Cândido. 6. Mas o que dizer de seu principal romance, O Cortiço? Publicado em 1890. A instigante história de João Romão, Bertoleza, Miranda, Pombinha, Jerônimo e muitas outras personagens apresenta algumas características que não passam despercebidas nem pelo mais desatento dos leitores, o que faz dele
uma de nossas mais importantes obras literárias de todos os tempos. Assim, como um autêntico e fiel retrato dos vícios humanos, apresenta a sociedade tomada por patologias sociais crônicas, que tem como base tanto a imoralidade, no âmbito dos costumes, quanto a luxúria, no âmbito da sexualidade. A perversão sexual é, aliás, um dos motivos literários mais recorrentes nesse romance escrito sob o influxo do condicionamento biológico, o que, aliás, era bastante comum nos romances de nossos principais realistas naturalistas, como A Carne, de Júlio Ribeiro, O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha ou Luísa Homem, de Domingos Olímpio. Em O Cortiço identificamos facilmente a valorização de alguns elementos estruturais da prosa de ficção, em particular o espaço romanesco, do próprio cortiço, representando a classe popular, ou o sobrado, simbolizando a burguesia ascendente, mas também a construção de personagens típicas, ora caricaturizadas, ora antropomorfizadas. Assumidamente determinista. Trata-se de um romance em que não apenas o ambiente exerce influência sobre a constituição das personagens, mas também aspectos de natureza biológica e social. Por isso mesmo, a mensagem subliminar que o romance transmite ao leitor é evidentemente equivocada. Do ponto de vista sociológico, é a de que cada um está, necessariamente, predestinado a ser o resultado imediato, categórico e irrefutável, ou portanto, previamente determinado, de condições sociais, ambientais e raciais. Daí o fato de o autor apresentar-nos ou personagens degradados, ou que se degradam ao longo da trama romanesca, vítimas incoercíveis do próprio cortiço onde viviam, e com suas frases curtas e seus períodos entrecortados. O Cortiço, contudo, não deixa de ser um romance moderno, no sentido de estar em sintonia com sua época e exprimir suas principais contradições, levando o leitor a uma verdadeira reflexão acerca das condições ontológica e social do ser humano. Como disse, acertadamente, Milton Marques Jr., reescrevendo-se e trabalhando a linguagem, incansavelmente de 1879 a 1895, quando produziu 11 romances e um livro de contos. Aloísio Azevedo chegou ao Cortiço, em 1890, produzindo um romance essencialmente moderno, antecipador, no Brasil, do predomínio da força do capital nas relações de trabalho, e das transformações do mundo urbano exigida pela nova ordem que se estabelecia e a sociedade burguesa dos carros, da eletricidade, das avenidas e dos bulevares. 7. Nesse sentido, foi também um de nossos mais exímios retratistas do cotidiano das grandes cidades da segunda metade do século XIX, apresentando ao leitor, por meio de um amplo painel humano, como era a vida em ruínas daqueles que vivam uma das mais contrastantes realidades sociais do Brasil republicano. I. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo, e tanto economizou do pouco que ganhará nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,500 em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação. Ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe, mediante R$ 400 por dia. Uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte, a sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu, e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono R$ 20.000 por mês, e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia,
porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça, fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha, e com tamanho empenho a lamentou, que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escarrar PR ali, todos os meses, 20.000 réis em dinheiro. E segredou-lhe então o que tinha juntado para sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor os 20.000 réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente, e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro, de seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se, mal escrito e em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta afinal nada mais resolvia só por si, e aceitava dele, cegamente, todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la, ia logo direito a João Romão. Quando deram fé estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos. Feliz em meter-se de novo com um português, porque, como toda cafusa Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos de terreno ao lado esquerdo da venda, e levantou uma casinha de 2 portas, dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia, além da cama, uma comoda de jacarandá muito velha, com maçanetas de metal amarelo já mareadas, um oratório cheio de santos, e forrado de papel de cor, um baú grande de couro cru tacheado, 2 banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede, com a sua competente coberta de retalhos de chita. O vendeiro nunca tivera tanta mobília. Agora, disse ele à crioula, as coisas vão correr melhor para você. Você vai ficar forra, eu entro com o que falta. Nesse dia ele saiu muito à rua, e uma semana depois apareceu com uma folha de papel toda escrita, que leu em voz alta à companheira. Você agora não tem mais senhor. Declarou em seguida a leitura, que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. Agora está livre. Doravante o que você fizer é só seu e mais de seus filhos, se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os 20.000 réis à peste do cego. Coitado! A gente se queixa é da sorte. Ele, como meu senhor, exigia. O jornal, exigia o que era seu. Seu ou não seu, acabou-se. E vida nova. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto. E os 2 beberam em honra ao grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão, e nem mesmo o selo, que ele entendeu de pespegar-lhe em cima, para dar à burla maior formalidade. Representava despesa porque o esperto aproveitará uma estampilha já servida. O senhor de Bertoleza não teve sequer conhecimento do fato, o que lhe constou, sim, foi que a sua escrava lhe havia fugido para a Bahia depois da
Morte do amigo. O cego que venha buscá-la aqui, se for capaz, que desafiou o vendeiro de si para si. Ele que caia nessa e verá se tem ou não praperas. Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí a 3 meses, quando lhe constou a morte do velho. A escrava passará naturalmente em herança qualquer dos filhos do morto, mas, por estes, nada havia que recear em 2 pândegos de marca maior que, empolgada legítima, cuidariam de tudo, menos de atirar-se na pista de uma crioula a quem não viam de muitos anos. Aquela parte. Ora, bastava já, e não era pouco, o que lhe tinham sugado durante tanto tempo. Bertoleza representava agora ao lado de João Romão o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Mourejava a valer, mas de cara alegre, às 4 da madrugada estava já na faina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna, quando o amigo andava ocupado lá por fora, fazia sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite passava-se para a porta da venda, e, defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, que Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar a praia do peixe. E o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem, que esta, vale a verdade, não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de Zuarte e outras tantas camisas de riscado. João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda e mais a quitanda seguia direitinho para a caixa econômica e daí então para o banco. Tanto assim que, 1 ano depois da aquisição da crioula, indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna, arrematou-as logo e tratou, sem perda de tempo, de construir 3 casinhas de porta e janela. Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção! Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra. Pedra, que o velhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraiam o material das casas em obra que havia por ali perto. Estes furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso, graças à circunstância de que nesse tempo a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte, e à noite lá estava ele rente, mais a Bertoleza, a remover em tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal, para o meio da rua, com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor. Depois, um tomava uma carga e partia para casa, enquanto o outro ficava de alcateia ao lado do resto, pronto a dar sinal, em caso de perigo, e, quando o que tinha ido voltava, seguia então o companheiro, carregado por sua vez. Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de pau, o banco ou a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas 3 casinhas, tão engenhosamente construídas, foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje 4 braças de terra, amanhã 6, depois mais outras, ia o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega e, à proporção que o conquistava, reproduziam-se os quartos e o número de moradores. Sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo, não perdendo nunca a ocasião de assenhorear-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, comprando por 10 réis de mel coado o que os escravos furtavam da casa dos seus senhores, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, trabalhando e mais amiga como uma junta de bois. João Romão veio afinal a
comprar uma boa parte da bela pedreira, que ele, todos os dias, ao cair da tarde, assentado um instante à porta da venda, contemplava de longe com um resignado olhar de cobiça. Pôs lá 6 homens a quebrarem pedra e outros 6 a fazerem lajedos e paralelepípedos, e então principiou a ganhar engrosso, tão engrosso que, dentro de ano e meio, arrematava já todo o espaço compreendido entre as suas casinhas e a pedreira, isto é, umas 80 braças de fundo sobre 20. De frente em plano enxuto e magnífico para construir. Justamente por essa ocasião vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas 20 braças, de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril. Comprou um tal Miranda, negociante português, estabelecido na rua do Hospício com uma loja de fazendas por atacado. Corrida uma limpeza geral. No casarão, mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, a Zulmirinha. Crescia muito pálida e precisava de largueza para enlijar e tomar corpo. Isto foi o que disse o Miranda aos colegas, porém a verdadeira causa da mudança estava na necessidade, que ele reconhecia urgente, de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca e achava-se casada havia 13 anos e durante esse tempo dera ao marido toda sorte de desgostos. Ainda antes de terminar o 2º ano de matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice, mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera, uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Além de que, um rompimento brusco seria obra para escândalo, e, segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal a um negociante de certa ordem. Prezava, acima de tudo, a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito à umbridade de português rico que já não tem pátria na Europa. Acovardado defronte destes raciocínios, contentou-se com uma simples separação de leitos, e os 2 passaram a dormir em quartos separados. Não comiam juntos, e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida. Quando qualquer inesperado acaso os reunia a contragosto, odiavam-se. Cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo, que, pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais a situação, a pobre criança, em vez de servir de elo aos 2 infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Estela amava-a menos do que lhe pedia o instinto materno por supô-la filha do marido, e este a detestava porque tinha a convicção de não ser seu pai. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto, e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se insuportável estado de lubricidade. Era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. Afinal, coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a sua repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela. A mulher dormia sono solto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama. Devia voltar, pensou.
Não lhe ficava bem aquilo, mas o sangue latejava-lhe, reclamando-a. Ainda hesitou um instante, imóvel, a contemplá-la no seu desejo. Estela, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo, torceu-se sobre o quadril da esquerda, repuxando com as coxas o lençol para a frente patenteando uma nesga de nudez estofada e branca. O Miranda não pôde resistir, atirou-se contra ela, que, num pequeno sobressalto, mais de surpresa que de revolta, desviou-se, tornando logo e enfrentando com o marido. E deixou-se empolgar pelos rins, de olhos fechados, fingindo que continuava a dormir, sem a menor consciência de tudo aquilo. Ah! Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia, mais cedo ou mais tarde, de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra, e retirou-se tristonho e murcho para o seu quarto de desquitado. Oh! Como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade. Que cabeçada! Dizia ele agitado. Que formidável cabeçada! No dia seguinte, os dois viram-se e evitaram-se em silêncio, como se nada de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera. Dir-se-ia. Até que, depois daquela ocorrência, o Miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa. E, à noite desse mesmo dia, quando se achou sozinho na sua cama estreita, jurou 1000 vezes aos seus brios nunca mais praticar semelhante loucura. Mas, daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher. Estela recebeu-o desta vez como da primeira, fingindo que não acordava. Na ocasião, porém, em que ele se apoderava dela febrilmente, a leviana, sem se poder conter, soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada que a custo sopiava. O pobre diabo desnorteou, deveras escandalizado, soerguendo-se brusco, num estremunhamento de sonâmbulo acordado com violência. A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir, passou-lhe rápido as pernas por cima e, grudando-se-lhe ao corpo, cegou-o com uma metralhada de beijos. Não se falaram. Miranda nunca tivera, nem nunca vira, assim tão violenta no prazer. Estranhou-a, afigurou-se-lhe estar nos braços de uma amante apaixonada. Descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebedam as cortesãs.